Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para trazer uma reflexão para vocês. Eu tava viajando, fiquei quase 4 semanas fora. Eu acabei de voltar, então esses vídeos que vocês estavam assistindo aí durante o mês de julho eram vídeos gravados que eu gravei no final de junho antes de viajar. E agora, então eu tô gravando esses vídeos depois da viagem, né? E uma reflexão assim que me veio com relação à questão de viajar é que no fundo, né, a gente sabe assim que a gente gosta, bom, eu pelo menos adoro viajar, adoro conhecer novos lugares, novas pessoas, coisas diferentes, comidas diferentes, adoro, né, comer coisas diferentes principalmente. Mas assim, a reflexão que me veio é que pelo menos para mim, quando a gente vai viajar, né, para algum lugar que a gente nunca foi, e até assim eu tirei muitas fotos de vários lugares, enfim, mas a gente se coloca numa postura curiosa em relação àquele lugar, né, em relação ao lugar que a gente está visitando. E aí, é, então eu pelo menos acabo tirando várias fotos de várias coisas, de flores, de plantas, de animais, de cenários, né, da natureza, assim, que eu gosto bastante. E por outro lado, muitas vezes, né, que nem esse final de semana, eu moro em São Carlos, então esse final de semana eu tava com duas amigas que moram em São Paulo e uma delas estava assim olhando a cidade falando: "Nossa, São Carlos é tão bonita, né? Eu achei tão bonita". E eu sempre achei assim São Carlos muito feia, faz alguns anos, 13 anos que eu moro aqui, e a primeira vez que eu vi eu achei bem feia. Na verdade, a cidade assim, nesses 13 anos se desenvolveu bastante, né? Mas o que eu queria dizer assim e perceber é que como essa pessoa não está inserida no ambiente dela, ela se coloca numa postura curiosa de observar aquele ambiente, assim como eu faço quando eu viajo para outros lugares, né? E por outro lado, uma coisa bem interessante assim com relação à viagem, que até uma grande amiga minha assim querida, a gente estava conversando a respeito disso, ela me trouxe essa reflexão de que quando a gente viaja também a gente começa a olhar as pessoas e a gente acha tudo muito diferente, né? Nossa, olha, culturalmente essa pessoa se comporta assim, assim, assado, né? E até inclusive, assim, falando um pouco de cultura, é muito interessante, assim, o quanto uma cultura influencia no comportamento das pessoas, né? O quanto algo que, sei lá, em determinado país, em determinada cidade é considerado algo normal, assim, que todas as pessoas fazem, enquanto numa outra região é algo completamente anormal, estranho, enfim, engraçado, bizarro até, né? Mas assim, o quanto que nós somos influenciados assim nesse sentido pela nossa cultura, o quanto o ambiente ali em que a gente nasce influencia na maneira como a gente se comporta, né? Mas no fundo também, por outro lado, se a gente olha bem de pertinho, se a gente pega assim a nossa lupa e começa a se aproximar dos seres, né, e começa a chegar mais próximo deles e até se tornar íntimo, né, desses seres, a gente começa a perceber assim que no fundo todos somos iguais, né? E aí vem aquela máxima assim do budismo que é que todos os seres estão em sofrimento e buscando a felicidade, né? Isso é muito interessante. A gente olhar bem de pertinho e perceber que existe uma semelhança, existe algo que nos conecta nesse sentido. Todos nós temos essa busca espiritual, essa busca por felicidade, né? É muito nítido isso como se manifesta em todas as pessoas. E por outro lado também, assim, o que eu percebi com relação à viagem, que também foi uma ótima oportunidade para mim, foi a oportunidade de olhar de maneira curiosa não só para as pessoas dos lugares, né, diferentes que eu visitei, mas também para mim mesma. Como é a minha interação com esses seres, de que maneira eu me comporto, e de novo, né, olhar para o meu comportamento e perceber que esse comportamento tem origem num pensamento, tem origem numa crença, tem uma origem, né, infelizmente, ou enfim, esse é o meu estado atual, mas na maioria das vezes tem origem na minha ignorância, na inconsciência, no fato de que eu não estou o tempo inteiro alerta e consciente dos meus pensamentos, consciente daquilo da onde surgem esses comportamentos, de onde surgem essas emoções, né? Então, por não estar consciente deles, muitas vezes
aquilo que é manifestado é totalmente inconsequente nesse sentido, né? E então olhar para mim de maneira curiosa e principalmente, né, inserida em um ambiente onde eu não conheço as pessoas, eu não conheço a cultura, não conheço os costumes, então eu me percebo nesses lugares assim que eu tento tomar o máximo de cuidado possível, né, no sentido de não interferir na cultura daquelas pessoas, não fazer algo que seja, sei lá, ofensivo para elas, que para mim de repente fosse normal, mas de perceber que o meu comportamento está muito mais sendo observado, eu não diria muito controlado, do que quando eu estou no meu ambiente, onde eu acho que eu já sei tudo, já sei o que está acontecendo e vou lá e simplesmente vou e faço como eu sempre fiz, sem nunca questionar assim esses movimentos, sem nunca questionar essas manifestações, essas expressões que eu tenho aqui inserida no meu ambiente, né? E aí foi muito interessante aproveitar essa oportunidade da viagem para me observar e para olhar para mim com curiosidade. O que eu quero dizer é que assim, a gente tem muita postura de olhar para os seres, né? Eu gravei o último vídeo que eu postei aqui para vocês, era falando de como a gente cria uma imagem das pessoas de acordo com a nossa autorreferência, de acordo com aquilo que aquela pessoa significa para nós, né? Mas ao mesmo tempo, também então a gente acha que conhece essas pessoas, a gente acha que conhece esses seres, a gente cria expectativas com relação a que tipo de comportamento essas pessoas deveriam ter, não só com relação a nós, mas também na vida, né? Mas também com relação a nós mesmos, nós nos abrimos para essa possibilidade da curiosidade de saber que eu não sei muito quem eu sou, eu não sei muito quais pensamentos habitam a minha mente. Aliás, acho que eu talvez não saiba nada, né? Muita coisa passa despercebida, muito material assim tá lá enterrado num lugarzinho assim onde eu não consigo acessar e a gente acaba vindo muito para a superfície sem olhar para o núcleo das coisas, né? Mas de eu ter aproveitado assim essa viagem, essa oportunidade para olhar para mim mesma de maneira curiosa e perceber, olha o que a Julianinha faz quando ela, né, se sente insegura, por exemplo, com relação a como deveria se comportar perante essas pessoas, né? Então, assim, essa reflexão que eu queria trazer para vocês é que a gente não precisa sair do nosso ambiente para fazer esse exercício de consciência, de olhar para as coisas com curiosidade. Como se eu não soubesse para que as coisas servem, eu não sei, não já de cara começar a classificar, né? Ah, hoje é um dia lindo, hoje é um dia feio, né? Então, o que para mim pode ser um dia feio, né? Por exemplo, num país onde é muito frio, pode ser um dia maravilhoso e lindo, né? E maravilhoso e lindo, aí a gente tem que perceber também que a gente já está julgando porque se é maravilhoso e lindo é porque a gente tem uma opinião a respeito daquilo, a gente não consegue observar as coisas de uma maneira neutra, né? Mas então o convite que eu queria fazer com esse vídeo é para a gente observar o próprio ambiente, o próprio comportamento e as pessoas que nos rodeiam de maneira curiosa, sem partir do princípio de que eu já conheço tudo. E para isso a gente não precisa nem viajar, a gente pode estar no mesmo lugar e para fazer esse exercício. Então era esse o convite que eu queria deixar aqui para vocês. Super obrigada pela atenção de vocês, até o próximo vídeo e namastê!